E o mercado de criptomoedas se apresenta num nível excessivo de alavancagem. A gente está chegando numa máxima de todos os tempos, numa quantidade de contratos abertos. Isso significa que, independente do lado que o preço for, né, do Bitcoin, das criptomoedas, a gente pode ter muita volatilidade. E é o que eu vou estar explicando para você logo depois da vinheta. Pessoal, então esse artigo aqui da Cointelegraph está justamente falando sobre a quantidade de contratos futuros, porque a gente está com o interesse em aberto, né, o Open Interest, batendo aí máximas históricas. E, inclusive, a Bolsa Mercantil de Chicago, né, que é atualmente uma das maiores bolsas, se não a maior bolsa de contratos futuros do mundo, está dominando esse mercado, tendo 27%, né, quase 28%, de todo o Open Interest global, superando todas as corretoras de criptomoedas de forma individual. E justamente isso pode levar ao que a gente chama de cascata de liquidações. Inclusive, essa notícia, né, que eu vou passar, ela até fala uns pontos contra essa questão da cascata de liquidações. Eu tô aqui para argumentar, porque, ao meu ver, sim, excesso de alavancagem pode resultar em volatilidade, mas eu vou aqui explicar esses pontos. Antes de mais nada, não esqueça do apoiador do canal, né, a nossa querida BingX, a corretora aí que permite com que você opere sem KYC, sem burocracia. E se você cadastrar no link que está na descrição desse vídeo, vários benefícios aí para você. Então o Bitcoin ele se mantém aí próximo aos 50 mil dólares, né, 51 mil dólares, e a gente está com um nível altíssimo de mais de 23 bilhões de dólares, apenas 2,5% abaixo do recorde, né, lá em abril de 2021 de Open Interest. Inclusive o recorde nem foi nos 69 mil dólares, tá? Foi nos 64, a primeira vez que a gente bateu 64 mil dólares em abril de 2021, depois o preço caiu, no final de 2021, né, setembro, outubro, a gente viu o preço voltar ali para os 69 mil dólares, mas a gente nunca conseguiu passar o Open Interest até então, né, a gente está muito perto desse valor. Então a gente chegou no pico aí de 24,3 bilhões de dólares, é realmente muita grana. Inclusive, né, já começando a contra-argumentar com essa notícia, ela fala aqui, ó, alguns traders argumentam que o aumento de contratos futuros indica numa alavancagem excessiva, mas isso não é necessariamente verdade. Não é necessariamente verdade, mas no atual estado que a gente está, é necessariamente verdade. A gente faz análise sentimental olhando, né, justamente o excesso de alavancagem, liquidez dentro das corretoras, e atualmente a gente tem um nível de alavancagem muito grande. Inclusive ele fala, toda negociação de derivativos exige um comprador e um vendedor do mesmo tamanho. Na verdade não, a negociação em spot existe. A negociação de derivativos é justamente a questão de você poder apostar no preço. Você vai abrir um contrato com a corretora acreditando que o preço vai fazer uma certa movimentação. Então não precisa de ter um vendedor ali para estar vendendo aquele contrato necessariamente para você. Tanto que a gente tem diferença do preço do spot e do preço à vista. A gente tem o long short ratio, né, que literalmente mostra a quantidade de pessoas em long e em short, então é um número que não está equilibrado, tanto que as próprias corretoras têm a taxa, né, de funding, a taxa de financiamento para equilibrar ali a quantidade de compradores e vendedores dentro do mercado de futuros. E qual que é a grande questão? Atualmente a gente tem muita liquidez de contratos abertos. Seja em long ou em short, a gente tem muita gente com contrato aberto. Então, isso, né, de forma natural, já faz com que, independente do lado que o preço vá, se ele continuar subindo, romper os 53, 54, 55 mil dólares, a gente possa ter muita volatilidade, porque tem bastante pessoas que estão em short nesse exato momento, e essas pessoas serão liquidadas no mercado, serão estopadas, irão fechar as suas posições, e isso acavalaria, né, numa cascata de liquidação, aquele efeito dominó, aquele efeito bola de neve que pode impulsionar muito o preço para cima, e o mesmo pode acontecer caso o mercado caia. Até mesmo porque quem está dominando atualmente o mercado é a CME, né? É ela que tem aqui a primeira posição na quantidade de contratos abertos, 6,61 bilhões de dólares, e justamente essas pessoas, elas estão extremamente otimistas com o mercado, porque quem investe em contratos futuros através da CME geralmente são investidores institucionais e o investidor do mercado tradicional também, né? E esses investidores, devido a toda a alta do mercado,
tradicional do S&P 500, da Bolsa de Valores americana, estão extremamente otimistas com o mercado. Tanto que esse site já passa esse dado para a gente. Olha só, independente do nível de alavancagem, é possível avaliar o otimismo dos traders profissionais, dado o prêmio dos futuros de Bitcoin. Lá no mercado tradicional, os futuros de Bitcoin, que é outro ponto até que vai em contrário, né, com esse negócio de toda negociação de derivativo exige um comprador e um vendedor do mesmo tamanho, não. Tanto que lá tem tanta gente comprada que está com preço de 5 a 10% acima dos mercados à vista regulares, ou seja, tem muito mais gente comprada lá no mercado de futuros da CME do que realmente tem de acordo com o preço do Bitcoin, o que nos leva a pensar que a maior plataforma de derivativos de Bitcoin do mundo, que é a CME, está com o Open Interest extremamente esticado, né? Muita gente ali com contratos em abertos e boa parte desses contratos estão em long. Então, se a gente vê uma queda, pode necessariamente, nesse caso, ter uma liquidação em cascata justamente ao excesso de alavancagem. Até mesmo porque esse mesmo CME Group está trazendo aí plataforma de futuros de Bitcoin e Ethereum na Europa. Então a gente pode ver o nível de alavancagem e de Open Interest, né, de interesse aberto, aumentar ainda mais, porque já no próximo mês, né, agora em março, a CME Group vai lançar micro Bitcoin e micro Ethereum. Ou seja, contratos que são chamados microfuturos, que eles vão fragmentar o preço do ativo. Porque um Bitcoin é muito caro, isso é muito comum com ouro, com índices, né? Que tem aí, por exemplo, o Ibovespa, que vale 130 mil pontos quase, S&P 500 já batendo 5 mil pontos, então eles criam os contratos mini e às vezes até micro, dependendo do preço do ativo, justamente para fragmentar o preço desse ativo e permitir que a pessoa compre mais de um contrato, alavanque a sua posição, né? Enfim, o CME é o maior marketplace do mundo e esses contratos futuros serão lançados aí no dia 18 de março, né? Oferecendo taxas mínimas, melhor liquidez e, consequentemente, uma alternativa aí para as pessoas do mercado tradicional que estão extremamente otimistas com o Bitcoin. Então, se a gente continuar com toda essa onda de euforia, a gente pode até ver o Open Interest aumentar e facilmente tá preenchendo ali esses 2,5% para chegar a bater o recorde histórico lá de abril de 2021. E mais uma vez eu ressalto, excesso de alavancagem, nesse caso específico, cara, vai resultar sim em uma onda de liquidações, seja para cima ou para baixo. E a gente vê essa euforia do mercado tradicional pelos próprios ETFs, né? Olha só, o ETF de Bitcoin da VanEck, que é o HODL, ele subiu aí dos 2.200% em volume de negociação por reduzir a sua taxa em 0,05%. Então, a taxa de administração, que era de 0,25%, caiu para 0,20%, e só isso fez com que o ETF tivesse um aumento aí de 400 milhões de dólares em apenas um dia. Então isso resultou aí em 500 mil negociações individuais, excluindo aí a possibilidade de que seja uma única empresa que começou a investir 400 milhões, porque esse ETF reduziu a taxa. Consequentemente, isso também sugere um forte interesse de investidores de varejo no ETF, e os investidores de varejo, igual a gente viu aqui, eles não só podem entrar no ETF, mas eles também podem entrar em contratos futuros, justamente por causa das taxas menores, maior liquidez, resultando, obviamente, nesse aumento do Open Interest. Então a gente teve aquele aumento absurdo nesse ETF da VanEck, que atualmente é o sexto maior ETF, né? Na verdade, sétimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo maior ETF, mas que ele tá vindo aqui para tentar competir com os ETFs da Fidelity e da BlackRock, né? Que são os dois maiores. E galera, sinceramente, né, vamos ficar muito atento. Para mim, uma das coisas, e eu sempre falo isso nas análises, uma das coisas que está mais me preocupando no mercado é esse excesso de alavancagem, que nesse caso sim é um excesso de alavancagem. A gente está com o Bitcoin ainda a uma certa distância, né? Um certo preço diferente do topo histórico, mas a gente está com uma alavancagem muito próxima, ou seja, temos mais players no mercado e necessariamente nesse caso esses players estão eufóricos. Então toma muito cuidado, gerencia os seus riscos, as suas posições. Quando você for fazer investimentos, utiliza a BingX, que é parceira e apoiadora aqui do canal,
O link para você criar a conta nela tá aqui na descrição desse vídeo, então aproveita aí essa oportunidade. E no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!